Boa noite, boa noite. Vamos embora, meu povo. Vamos chegando, vamos entrando, vamos conversando. Eu já abri lá o nosso Clube do Livro para você colocar lá suas dúvidas, seus anseios. Já coloquei lá o nosso livro que a gente vai começar a estudar, Codependência Nunca Mais. E a Rô tá entrando aqui, a Gleice também. Boa noite, boa noite. Que bom tê-las aqui de novo. Por quê, Irlânia? Porque significa que vocês estão gostando. E eu espero que mais do que gostar, vocês comecem a aplicar isso na vida de vocês todo dia um pouquinho. Por que, Irlânia? Porque a gente não muda pelo tanto que a gente sabe. A gente muda pelo tanto que a gente aplica. Se a gente ficar tentando encontrar o dia certo, a forma certa, a maneira certa, está pronta, não vai acontecer. O milagre ele não vai se dar porque você de repente foi lá e quis, ou senão o gênio da lâmpada apareceu na sua frente, ou você acordou e estava tudo mudado. Não é assim. Na vida real de pessoas adultas, não é assim que funciona. Cal, boa noite. Diva, boa noite. Viva Diva de novo com a gente. Érica, boa noite. Vamos lá, meninas, porque esse livro fala muito dos nossos processos de aprisionamento. Olha, que aprisionamento? Aqui, ó. Aquilo que eu acho que é pra mim, que é possível que seja pra mim, assim é a vida. E eu gosto muito de pensar nisso, né? Porque hoje a gente não escuta muito, né? Mas um tempo atrás, quando a gente vai avaliando assim, a gente vai pensando, uma pessoa que perde a mãe nunca mais é feliz. Uma pessoa que perde marido tem que andar de preto 2 anos. Uma mãe é assim, assado, não sei o quê. E a gente não convive com a gente convive com as nossas expectativas. Lânia, qual é a ideia da live? A live é muito interessante porque como eu faço a leitura do livro, converso com vocês têm dúvidas, eu às vezes passo esses livros para os meus clientes. E aí eu já envio a live para eles. Por quê? Porque já está pronto. É algo que eu envio o livro, peço o capítulo, a gente vai construindo, mas a gente vai refletindo. E toda vez que você compartilha comigo, que você participa, que você traz algo aqui, isso é maravilhoso, porque pode ser a dúvida de alguém. Eu não vou falar isso não, porque é besteira, né? Aonde e de quem você está codependente ou dependente, que falou pra você que falar não era possível, que uma pessoa que falava é intrometida, que você não tem que falar, que sua opinião não é importante, e aí você tá agora nessa fase adulta da vida segurando essa pessoa lá. Elaine, boa noite. Então, qual é a meta aqui? A meta é a gente parar de segurar todo mundo e a gente começar a pensar com o nosso cérebro. É o seu cérebro que tem que funcionar. E por que, Irlânia? Porque senão a gente fica naquela questão lógica, racional e matemática. Falaram que é assim. Comida tem que ser assim. Dieta tem que ser assim. Criar filho tem que ser assim. E você não pensa. Talvez isso nunca fez sentido pra você. E você fica aí tentando fazer o que alguém disse. E não é legal, ok? Por que não é legal? Porque você não nasceu para reproduzir o sonho do outro. Né? Pra fazer o outro feliz. Eu costumo brincar assim, ó. Pega o link do Patati e Patatá lá. Se você quer sorrir e cantar Patati e Patatá. E passa pra essa pessoa que tá precisando ser feliz. Passa pra ela. Convida ela pra ouvir. Se você quer sorrir e brincar Patati e Patatá. Isso. Fica feliz aí com seu Patati e Patatá. Por quê? Porque a gente não é fonte da alegria de ninguém. A gente pode fazer parte da alegria do outro, mas a gente não pode ser a fonte de alegria do outro. Sabe por quê? Porque a gente enjoa da nossa cara, a gente enjoa do nosso batom, a gente enjoa do nosso cabelo, a gente enjoa e a gente fica mudando, ó. E aí, a gente tenta agradar alguém ou ser aceito na totalidade por alguém. Se eu enjoo de mim, o outro não vai enjoar. Se eu não gosto mais dessa cara, o outro vai gostar. Entende? Por isso que a gente não pode ser a nossa fonte de prazer. A nossa motivação, motivo para a ação, não pode ser
a alegria do outro. Porque o outro tem que arrumar formas de ser alegre. Quer ser alegre? Vamos arrumar junto até. A gente vive junto, mas você não é essa fonte. Boa tarde, Márcia. Queridíssima, boa noite, né? Boa noite, gente. Eu entro no ônibus ou eu entro em um lugar e falo boa tarde, bom dia. Eu tenho esse probleminha de fuso horário. Trabalhei no hospital 10 anos, eu falei pra vocês, né? E aí, o hospital não tem janela, né? Não tem janela. Então, você não vê o dia passar. Você fica o dia inteiro com luzes e ar-condicionado, é isso. E aí, era engraçado que eu perdi, assim, acho que esses 10 anos me tirou do fuso horário, sabe? Aí, às vezes eu vou falar boa tarde, boa noite, é uma confusão. Mas o importante é que eu sou uma pessoa educada e eu tô cumprimentando vocês aqui. Vambora. E é isso, povo. Ó, quando eu brinco assim, né, sobre as limitações, sobre o que eu não consigo alcançar, eu tô dizendo pra você que embora você não seja perfeita, que não existe perfeição, tá? Você pode ser você, ok? Eu fiz muitas formações em oratória. E eu não conseguia falar, eu não conseguia, porque bota o slide assim, faz assim, fala assim, fala assim, fala grosso, fala com intensidade. E eu ficava assim, gente, esse negócio não dá pra mim. Eu tenho que gravar o conteúdo, eu tenho que... Algumas coisas que eu peguei do curso de oratória. Projeção vocal, estar segura falando daquilo que eu tô falando. O curso foi todo inválido? Não. Mas eu só consegui vir para fazer o trabalho, o processo, quando eu comecei a me aceitar e ver a minha diferença. E a minha diferença conecta. Com todo mundo, não. Ninguém se conecta com todo mundo. Mas com uma parte. E aí, a gente precisa se aceitar dentro das partes que é possível. Vamos lá. A gente vai começar a estudar o nosso livro Codependência Nunca Mais. E eu amo esse livro. E eu quero que você ame ele também. Por quê, Irlane? Porque em certo grau, em algum lugar, em alguma forma de vida, nós já fomos codependentes, ok? Nós retroalimentamos as pessoas, nós retroalimentamos os padrões. A gente faz isso porque a gente é ruim? Não, Irlane. Porque a gente sempre faz o melhor com aquilo que a gente sabe. O problema é que às vezes a gente sabe tão pouquinho, mas tão pouquinho, que lasca tudo na nossa vida. Por quê? Porque você está fazendo o melhor com aquilo que você sabe. Só que eu quero dizer pra você que você pode ser melhor. Melhor como, Irlane? É melhor do jeito que você quiser. Tudo que eu quiser, eu vou tentar. É isso, ó. Você vai pensar assim, o que eu quero? Agora há pouco eu estava na sessão e eu falei assim, ó. Henry Ford vai dizer que se eu acho que eu posso ou se eu acho que eu não posso, das duas formas eu tô certa. Por quê, Irlane? Porque se eu acho que eu não posso, eu vou ficar sentada aqui, eu não posso fazer live. Posso. E se eu não falar direito? E se eu gaguejar? Aí eu fico aqui. Não vou fazer, não. Vou fazer melhor, não fazer melhor, não mexer com isso. Ok. Eu não vou fazer porque eu acho que eu não posso. Agora, se eu acho que eu posso, eu vou ligar aqui, vou acertando, se eu falar errado eu corrijo, bebo uma água para descer, engasgo e desengasgo, entende? Quando eu acho que eu posso, eu crio possibilidades, é a palavra empreender, gerar soluções, é isso que significa. Que área da minha vida que eu estou precisando empreender? Qual é a área da sua vida que você está precisando gerar soluções? Pensa nisso, escreve aí no seu caderninho qual é a área da minha vida e o que eu posso fazer. Vamos lá. A nossa querida Melody, tá aqui, ó, do livro, né, que nós estamos lendo, estudando esses dias. Ela vai dizer que ela começou em 1980 a estudar as possibilidades da dependência ou da codependência. E aí, ela vai entender que para todo codependente existe um dependente. Aí a Irlane que vai falar, é a dança perfeita. Lembra da dança que eu falei? É um que bate palma e outro que dança. E a gente vai dançando, retroalimentando o comportamento do outro. Porque a gente é ruim, Irlane? Não, é porque a gente está fazendo melhor com aquilo que a gente sabe. E às vezes você precisa avaliar, será que eu estou precisando aprender mais? Por quê? Porque se eu aprendo mais, eu me tornarei melhor. Tá todo mundo chegando aí, o Rômulo, a Cris, a Vanessa, a Beca, não sei se é Roberta, mas é Beca, a Fernanda é psi também,
Márcia tá quase psi, quase chegando lá, professora de matemática maravilhosa. E vamos lá. A gente vai pensar que quando eu tô alimentando um comportamento do outro, da outra pessoa, ok? A gente mantém o padrão, ok? Mantém o padrão. O outro grita comigo, eu devolvo em grito para ele. O outro me xinga, eu xingo também. O outro sai para beber e eu lasco a comer. Porque, nossa, ele saiu para beber. Será que ele tá com alguém? E aí eu vou comer para suprir a dor. E aí a gente precisa pensar que a gente é mais do que esse hábito em forma de comportamento. O que é um hábito? Comportamento aprendido que eu repeti, e tá agora no sangue aqui, ó. É meu. E às vezes eu não preciso, às vezes não. Depois que eu tenho um hábito, eu não preciso mais pensar sobre isso. Eu vou lá e faço daquele jeito. E para quebrar isso, Irlane, eu preciso olhar de outras formas. Eu preciso recomeçar, ok? Então, bora lá. Decidi que seria um livro carinhoso, sem julgamentos e não técnicos. Olha, vocês que estão aí comigo, Cavaleiro Preso na Armadura, Mulheres que Amam Demais e agora Codependência Nunca Mais, a gente vai aprender que, e eu falo aqui, que não é sobre a lei do culpado e não é a lei da vítima. Porque lembra do triângulo dramático? Eu não sei onde eu botei. Vítima, culpado e salvador. Aqui, ó. Quem é a vítima nessa relação? Quem é o culpado? Quem é o salvador? Não é isso. A gente vai começar a ser autônomo da nossa vida e dizer sim para as coisas, não ser agido por elas, ok? Então, quando a gente pensa lá, ó, que a gente vem falando de coisas sérias, mas sem culpabilização. Como eu sempre falo aqui, culpa é condenado, juiz carimbou, 18 anos, vai ter pena lá no Bangu. Você vai ficar lá no Bangu por 18 anos. E aí? E aí você vai ficar lá pagando sua pena. Você não vai ser convidado e convocado a fazer outra coisa. Você não vai ser chamado a mudar o padrão da sua vida. Você só vai ser chamado a pagar a pena. E não é isso que a gente precisa, ok? Eu e você não precisamos ficar pagando pena na existência. A gente pode ser livre. Inclusive, a gente pode ser livre de nós mesmos. Por quê, Irlane? Porque às vezes a gente perdoa todo mundo e a gente não se perdoa. Não se perdoa pela perda de alguém, não se perdoa porque o outro tá bebendo, não se perdoa porque foi demitido, não se perdoa porque bateu com o carro, não se perdoa porque não tava lá no dia que alguém morreu, que você ia salvar aquela pessoa. Então vamos abrir mão dessa culpa. Como, Irlane? Refletindo sobre ela. E com carinho. Esse livro foi escrito com carinho, sem julgamento e não técnico. E aqui essa é a graça. Da gente rir, da gente brincar, da gente conversar sobre assuntos sérios, mas com possibilidade de mudança, ok? Vão falando pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo tranquilo. Sim, seria carinho. Porque era disso que eu precisava. Informação e carinho. Precisava de ajuda para o processo de cura, meus problemas de codependência. Olha o que essa pessoa vai... A gente vai contar a história dela lá. Mas eu queria ressaltar algumas partezinhas do prefácio, porque esse prefácio foi escrito para a edição que saiu em... Esse livro foi escrito em 87, meu povo, para 2022. Essa foi a edição, tá? Para 2022. Talvez a capa que você tenha é outro, mas é o mesmo livro. E essa edição, essa foi escrito para esse livro, ok? Então, bora lá. Ó, e aí, o que ela fala, né? Ela diz que ela era uma pessoa que tinha codependente. E depois ela se tornou uma pessoa que era codependente dos dependentes, ok? Então, lembra da dança? Eu tô aqui, ó, caminhando aqui, ó. E aí, o que eu faço? Eu vou fazendo isso, ó. Tá entendendo? A gente vai dançando e às vezes a gente troca de lugar. Nesse triângulo dramático, às vezes a gente deixa de ser vítima, entra no lugar de culpado, aí deixa de ser culpado, entra no lugar de salvador. Só que a gente aprendeu que esse triângulo dramático é o triângulo da vida ruim, dos relacionamentos péssimos. Como que a gente faz pra mudar, Irlane? Mudando a forma que você vê. Já identifica logo, alguém tá querendo me colocar no lugar de salvador, eu tô saindo daqui. Posso te ajudar, mas eu não posso fazer por você. Porque o salvador é aquele que carrega o outro nos ombros, no colo, ok?
Algumas coisas mudaram desde a primeira edição de 91 lá, né? Escrevi 4 livros, viajei pelo mundo, divorciei-me, mas não me casei de novo e devolvi a previdência social, a ajuda financeira que me havia dado. Olha isso! Essa pessoa foi dependente, ela foi codependente. E quando ela teve que mudar de vida, ela precisou da contribuição, da ajuda social lá que ela precisava, ok? E depois que ela foi embora viver a vida dela, ela largou as dependências. Às vezes a gente fica dependente da ajuda de fulano, do Pix de sei lá quem, da cesta básica de sei lá quem lá. Eu tô dizendo pra você que a meta da nossa vida tem que ser autônoma e caminhar com as nossas próprias pernas, ok? E o que ela falou? Ó, resolvi minha vida, mudei o meu mundo, escrevi o livro. E como que a gente escreve livro, Irlanda? Pega uma folha e escreve uma página. Pega outra folha e escreve outra página. Isso eu falei lá no Cavaleiro Preço da Armadura, lembra? Que eu falei, quer começar a escrever o livro? Não comece pelo livro pronto, porque o livro não vai chegar pra mim. Pronto, Irlanda. Esse livro chegou pronto lá, ó. A caixinha tá ali, que eu peguei lá na Amazon. A Amazon mandou pra mim, Archimedes. Teve uma equipe que escreveu o livro, pronto, veio pronto. E o meu livro? Eu precisei escrever. Por que, Irlanda? Porque se eu não escrever, ele não fica pronto. Então comece a escrever o livro da sua vida. Irlanda, vou escrever para quê? Por enquanto é para você. E depois? Depois a gente não sabe. Porque ela escreveu o primeiro, que já escreveu 4. E eu tô lendo aqui, ajudando vocês. E vocês contribuindo comigo, ok? Boa noite, Dulce. Que bom te ver aqui. Vamos lá, povo lindo. E aí, ela abandonou as dependências. Ó, ela precisou de previdência social. Ela precisava devolver? Não precisava. Mas ela entendeu, não preciso mais disso. Eu agora consigo trabalhar, eu consigo alcançar os meus recursos, eu consigo andar pra frente, eu não preciso ficar dependendo toda a vida de alguém. Preste atenção nisso. Você não precisa ficar a vida toda dependendo de alguém. E talvez a sua dependência é da aprovação, né? Existem mulheres que botam uma roupa e vem alguém e fala assim, ah, não gostei não. Ela achava que ela estava linda, mas porque o outro não disse que ela estava linda, ela foi e trocou a roupa. Ah, o batom, Irlanda, esse batom não ficou bom não. Ai, peraí que eu vou tirar, vou botar outro pra você ficar feliz. Eu posso fazer isso? Posso, mas se eu gostei, o batom é meu, a boca é minha. Uma vez meu esposo falou assim pra mim, ó, não tô fazendo pra você ser revolto não, tá? A gente tá conversando de uma forma maravilhosa e ampliando. Mas quando eu cortei o cabelo, que eu tinha o cabelo aqui, né, progressivo, cortei o cabelo, meu marido falou assim pra mim, eu não gostei não do seu cabelo. Eu falei, é só não cortar assim. Não, corta assim, tá tudo bem. Olha, você tá sendo mal? Não. Eu tô dizendo que eu tenho autonomia, inclusive, pra cuidar do meu cabelo. Porque senão, começa com cabelo, começa com uma roupa, começa com uma coisa. E quantas mulheres e homens são casados e não vivem as suas vidas se a mãe não disser que pode? Preste atenção nisso. Porque eu tô falando do cabelo, eu tô falando do batom, mas aonde isso começou, ok? Vitor Lumiar, meu primo, gente, coisa linda. Bom te ver aqui no Instagram. Não sabia que você tinha Instagram, gente. Vou te seguir também. Bora lá. E aí, a gente vai pensar nisso, ok? Pra gente caminhar para frente. Pra gente largar as dependências. Estou aprendendo sobre a morte e vida. É muito importante que a gente tá vivendo uma vida que se existe lá no Viktor Frankl, eu sempre falo desse livro pra vocês, ok? Se há sentido na vida, deve havê-lo também na morte, na dor. Por quê? Porque a morte e a dor faz parte da vida. O Viktor Frankl vai dizer que eu não consigo mudar a dor, mas eu consigo mudar como eu respondo a essa dor. E você também. E a gente está falando de pessoas lá no campo de concentração, lá em Auschwitz. E aí, essas pessoas, elas tinham um porquê. Olha o que ele fala. Quem tem porquê viver pode suportar quase qualquer como. Essa frase é dele, né? Não, é de Nietzsche. Mas ele cita no livro e diz que é de Nietzsche. E aí, a gente precisa lidar com as nossas dores. Lidar com as nossas perdas. As nossas perdas somos nós? Não. Mas ela pode acabar com a nossa vida. E a gente ficar totalmente paralisada nisso.
Mas essa meta aqui do nosso Clube do Livro é pra gente começar a ampliar. Falar das nossas dores, falar das nossas perdas, não anestesiar a dor, porque uma hora o corpo vai pedir a conta, ok? E quando ele pedir a conta, ou você vai ficar numa cama, ou você pode ter uma sequela. Mas o importante é você ter como agir na vida, ok? Bora lá. Algumas coisas não mudam, pelo menos não muito, ok? Ó, realidade. Como é que é? Esqueci, gente. Eu vou lembrar e falo. Mas é você olhar para a vida de forma realista, ok? Ainda me recuso a ser especialista, ó. Também não quero esse lugar. Perfeita não pode ser perfeita, porque a vida é evolução, não é perfeição. É evolução. 1% melhor todos os dias. E permanentemente recuso o título guru. É isso, ó. Às vezes a pessoa, Irlânia, você vai falar isso porque você sabe. Eu não sei não, me conta aí, vamos construir isso juntas. Tenho nada com isso. Por quê? Porque às vezes a gente é o suposto saber. O grande oráculo, o Google, né? Quero saber como faz marketing digital. Quero saber como... Tá lá no Google, o Google te responde. E as pessoas no relacionamento? A gente vai construindo. Não fique próximo às pessoas que tenham as certezas absolutas. Porque não existe certeza absoluta. Ok? Então vamos construindo isso aí. Mas ainda estou disposta a lhe dizer o que vejo e em que acredito. Outras coisas, embora pareçam não ter mudado, mudam constantemente. Nessa consciência, cada indivíduo é como uma sociedade. Foi despertada. Ó, a gente tem que ampliar a nossa consciência. E aí a gente é despertado. Descobrimos que as mulheres têm almas e os homens têm sentimentos. Presta atenção nisso, gente. Por que eu li o prefácio? Eu separei apenas poucas coisas do prefácio, mas porque eu achei muito interessante. Mulheres têm alma, mulheres sentem dor, mulheres são do cuidado, mas elas precisam ser cuidadas. E os homens têm sentimentos. Pode chorar, não tem problema nenhum, não. Você pode chorar. Se você precisava de liberação, eu estou te liberando. Chora. Porque talvez, chorando, você não vai ser tão raivoso, você não vai bater tanto porta, você não vai passar tantos dias sem falar com o outro, porque você vai dissolver essa tensão que está dentro de você. Então chora. E canta, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Chora, bota isso pra fora, ok? Vamos pensar lá. E aí, ela quer se aprofundar nisso. Ela já escreveu 4 livros sobre o tema, mas ela está se aprofundando. Talvez nós precisemos nos aprofundar em nossas codependências. Não é, Irlânia, muito bem, tô ouvindo você aqui, minha prima, minha tia, minha vizinha, minha colega de trabalho é codependente. Olha pra você. Talvez não seja num relacionamento amoroso que você é dependente. Mas será que você é dependente com o filho? Será que você é dependente com sua mãe? Será que você é dependente de um trabalho, de um patrão? Ok? Vamos pensar nisso. Podemos, em vez disso, seguir adiante nosso destino. O seu destino é seu, a sua vida é sua. Segue em frente. Podemos lembrar-nos que praticar tudo o que aprendemos sobre vícios, codependências e abusos, a gente pode lembrar e praticar. Tudo, Irlânia, tudo não dá. Hoje eu estava falando com uma cliente sobre isso. Esse livro aqui, eu li o livro. Não li não, porque ele chegou ontem. Mas assim, comecei a ler ele. E aí, o que eu sei dele, o que eu comecei a ler? Irlânia, mas você sabe tudo que você começou a ler? Eu não. E a meta nem é essa. Se eu quiser o livro todo, eu pego ele. Alguém escreveu. Ok? Tá aqui, tá pronto. E o que eu vou pegar nesse livro, Irlânia? Faz sentido pra mim. Ou que alguém falar que eu não lembrava que lembrava, e aí vinha essa memória pra mim, e eu ter, porque eu li o livro. Entende? Enfim. E não é importante você não ficar nesse lugar suposto saber, ter todas as respostas, porque isso também causa dependência na gente. A gente está pronto para tudo, a gente ser forte o tempo todo, a gente dá conta. Não é isso. É mentira. É mentira. Ninguém consegue. Mas no Instagram, Irlânia, todo mundo consegue. Instagram é fake, eu passo para vocês o que eu quiser. Ok? Eu não sou a pessoa fake. Eu sou essa pessoa aqui. Mas, eu tenho também minhas sombras. Eu tenho também o momento que eu quero ficar só.
E eu descobri, eu sou muito assim, simpática, falante, dadadadada, mas eu descobri que eu sou uma pessoa introvertida. Eu sou muito simpática. Mas quando as pessoas chegam pra mim, que as pessoas vêm assim, e excesso do outro, eu não consigo ficar com excesso do outro perto de mim. Por quê, Irlanda? Porque o outro é o outro. E eu tô tão preenchida de mim que eu gosto de mim. Eu não me basto, não. Isso é mentira, tá? Eu me basto. Mentira. Mentira. Nós somos humanos que precisamos de humanos para revelar a nossa humanidade. Ok? Eu preciso do outro. Só que eu não preciso de ter só o outro. Se eu não tiver o outro, eu sou feliz. Porque se o outro se for, eu morro. Presta atenção nisso. É diferente, ok? Vamos lá. Podemos lembrar-nos e praticar tudo que aprendemos sobre vícios, dependências e abusos. Olha isso. Com compaixão, carinho, limite, precisamos nos compreender totalmente, amar a Deus e a nós mesmos e aos outros. Olha o que ela fala, amar a Deus, amar, e aquilo que a gente falou lá na espiritualidade, lá no nosso livro Mulheres que Amam Demais. O que eu chamo de Deus? Talvez o que você chama de Deus não é o que eu chamo de Deus. Mas se relacionar com esse maior do que eu, ok? E me amar para amar o outro, ok? Precisamos nos comprometer totalmente a confiar em Deus e em nós mesmos e no processo. No outro, quando eu vou dar minha alma pro outro, não, você não vai dar alma pro outro, não vai dar. Mas você vai confiar no processo, ok? Então estaremos prontos para o próximo passo. Estamos na hora certa, estamos aonde devemos estar. Olha isso, escreve isso aí. Estamos na hora certa e aonde deveríamos estar. Ok? Você está no lugar certo, na hora certa, onde você deveria estar. Pode melhorar? Claro, porque a vida é evolução. 1% melhor todo dia, lembra disso? Vamos caminhando, ok? E aí, e a libertação e a gratidão ainda funcionam. Se libertar das coisas que você fazia todo dia, se libertar dos medos, se libertar das vozes da minha mãe, do meu pai, da minha avó, de que mandava, senta aí, fica quieto, fala, não chora não. Lembra? A gente precisa abrir mão dessas pessoas. Porque elas são totalmente ruins? Não, nem você é totalmente ruim. Você tem a sombra e a escuridão dentro de você. A parte boa e a parte ruim. E o outro que me cuidou? Também. E a gente precisa deixar o outro. Ok? Mantenha a cabeça erguida e o coração aberto. Levanta a cabeça. Joga a poeira, dá a volta por cima. Levanta a cabeça e vai. Ok? E vamos ver o que vem a seguir. Feliz aniversário, Codependência Nunca Mais. Esse prefácio foi escrito no aniversário do livro, ok? E aí ela escreveu e deu feliz aniversário ao livro. Às vezes a gente precisa dar feliz aniversário às nossas mudanças. A gente precisa dar feliz aniversário aos nossos processos, às nossas evoluções. Irlânia, mas era mais que minha obrigação. Mas você podia não ter feito. Faz sentido? Mas você decidiu fazer. Meu primeiro contato com o codependente aconteceu no começo de 1960. A pessoa tá caminhando na codependência. Foi antes de as pessoas se tornarem... antes de as pessoas atordoadas por o comportamento de outras serem chamadas de codependentes, ok? O que é codependência? Eu vivo um turbilhão de emoções, eu vivo atordoada por conta do comportamento do outro. Olha o que aconteceu. Eu conto sempre aqui, né? Minha mãe teve um surto psicológico em 2006. Graças a ela eu tenho minha profissão hoje. Graças a ela eu caminhei pra vida, ok? Quando isso aconteceu, eu lembro de um psicanalista que falou assim, olha, quando a pessoa adoece, a família toda adoece. Quando a gente tem uma perda, um luto na família, todo mundo adoece. Quando a gente tem uma pessoa que bebe alcoólatra, todo mundo sofre, ok? Quando tem um desemprego, que é um forte impacto emocional, todo mundo sofre, tem que readaptar a vida. E são os lutos da nossa vida, ok? E aí, esse atordoamento, ele faz com que a gente tenha codependentes. Pessoas que se sintam sobrecarregadas para carregar o outro. E aí, será que você, ouvindo isso,
Você percebe que você é uma pessoa sobrecarregada para carregar alguém? Você quer dar conta da tristeza, da alegria, da ansiedade, do fracasso, do luto do outro? Como se você tivesse uma varinha de condão que pudesse tira a dor, tira a tristeza, tira, entende? E a gente faz isso porque a gente é ruim? Não. É porque é ruim estar num ambiente de sofrimento. A gente sofre. E o que a gente quer fazer? Tira a criança da sala, um barulho. A gente quer fazer o quê? Bota isso no lugar, né? Ah, entrou no carro, tá molhado. Bota uma toalha para secar. A gente quer solução. É errado? Não. Só que tratando de vidas humanas, não é assim. É mais fácil eu arrumar o meu ambiente do que eu arrumar uma pessoa. Ok? Vamos lá. E aí, nesse tempo aqui, 1960, quando ela começou a falar sobre isso, não existia essa coisa de vítima de violência doméstica, relacionamentos abusivos, codependência, não existia nada disso. Ela estava começando um projeto piloto. E que bom que ela começou. Porque Viktor Frankl vai dizer, esse aqui é lá do Sentido da Vida. Eu amo esse autor e eu fico agarradinho com ele aqui. Ele fala que ele é um anão no braço de gigante. O que é isso, Erlânia? Ele é a terceira maior escola vienense, né? De Viena. E aí, o que aconteceu? Primeiro foi Adler, que falava da inquietação, de como eu me sentia, se eu me sentia uma fraude, se eu podia melhorar. Aí veio Freud, que falou do inconsciente coletivo, da sexualidade infantil. E aí ele diz que ele subiu ele é um anão, ele se coloca assim, subindo no ombro de 2 gigantes. E aí? Eu gosto de pensar nisso, porque se eu for olhar pela minha trajetória profissional, quantos gigantes me deram os ombros para eu subir? Irlânia, você não começou assim? Não comecei assim. Eu comecei subindo. Um curso, outro curso, um livro, outro livro. Tem gigantes, né? Freud, que tá aqui a coleção toda de Freud, que foi a primeira coisa que eu li em psicologia, psicanálise, que foi um gigante que morreu em 1939. Então, é muito importante a gente não ser vaidoso e não ser uma pessoa que distancia os outros. Não, o outro é fundamental, ele chegou até aqui. E aí eu vou subindo em braços gigantes. Ó, essa é uma gigante que abriu a porta para falar da codependência. E hoje a gente está aqui lendo o livro dela, ok? Então, se tem alguma coisa que inquieta você aí, ó, tenta tirar isso do papel, coloque em prática, vamos falar sobre isso. Talvez você seja a resposta da oração de alguém. Eu falei isso semana passada. O Wilton Neto, eu fui num treinamento dele, no Set Up, e ele falou isso. Talvez você seja a resposta da oração de alguém. E o que é isso, Irlânia? Eu saí desse lugar de que tadinha de mim, eu sou fraquinha, não tem coisa boa. Tem coisa boa sim. Oxe, todo mundo tem coisa boa. E pontos a melhorar. E a gente precisa se dedicar a essa melhora, ok? E aí ela vem falando disso, ela fala como uma alcoólica viciada eu tempestuosamente passei a vida ajudando a criar outros dependentes. O que ela está dizendo? Que ela era uma mulher viciada em álcool. Ela era alcoólatra. E aí, quando ela começou a olhar para isso, o processo dela, para a saída deste lugar, ela começa a ver assim, caramba, eu fiz tantos codependentes, ok? Eu achava que codependente era um aborrecimento necessário. Eu bebia. Então eu precisava da minha mãe, precisava do meu pai, precisava do meu marido, precisava de pessoas para cuidar de mim. Ai, esse povo é chato, mas é necessário. Eles eram hostis. Às vezes a gente xinga o outro. Um drogado, um alcoólatra. Uma mulher que ama demais. Uma mulher vítima de violência doméstica. Uma pessoa que sofre muito por um luto. A gente hostiliza. A gente é ruim com essa pessoa. Controladores, manipuladores, indiretos, fica jogando piadinha. Causadores de culpa. Essa família sofre por causa de você, porque se não fosse você, né? Você é a escórnia da nossa família. Eu atendi uma mãe que ela dizia que os filhos dela, ela tinha um útero podre. E aí ela tinha 2 filhos. Imagina como esses filhos iam pra vida. Se a mãe falava, vocês são malditos, né? Vocês nasceram no útero podre. E a gente tem que ter cuidado, que na hora que a gente junta a raiva com as emoções secundárias, a gente coloca pra fora,
pra gente não ser um lixo atolado na vida do outro, ok? Porque a nossa palavra às vezes vem com muita dor. Boa noite, Stella, boa noite, Pamela, Ana, todo mundo que tá aí, gente, vamos lá. E aí, ó, o que ela fala, ó? Causadores de culpa, de comunicação difícil. A gente fala com o outro como se ele não pudesse mudar, que ele tivesse que responder todas as nossas ordens. Geralmente, desgraçáveis, a gente maldiz o outro. Às vezes, simplesmente detestáveis. Chegou. E às vezes a gente não fala nada, a gente só respira. Você acha que o outro não tá vendo? 7% da minha comunicação com vocês é o que eu tô falando. E os 93%, Irlane, é como eu falo, como eu mexo o braço, como eu olho, se eu levanto a mão, se eu canto. É todo o resto da comunicação. Como eu faço se eu tô assim, ó, sério, com ruga assim, ó. Tô aqui, feliz da vida com vocês. Nossa, não condiz. Não condiz, é mentira. Então, às vezes, é igual o Chaves lá, ó. Sim, né? Assim, não. Fala com a boca uma coisa e tá dizendo com o corpo outra coisa. Ok? Às vezes, simplesmente detestáveis. Um estorvo a minha compulsão de ficar drogada. Ó. Eles gritavam, berravam, escondiam as pílulas, faziam cara feia, jogavam minhas bebidas fora, tentavam impedir que eu conseguisse drogas, queriam saber por que eu estava fazendo isso com eles, o que estava de errado comigo, ou às vezes a mãe, né? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso, né? Os codependentes da minha vida não me compreendiam e a impressão era mútua. Quer dizer, eu não compreendia e não era compreendida. Eu mesma não compreendia nem a mim e nem a eles. Olha, é tão bom a gente assumir, né? Eu não me compreendo. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei que caminho que eu tô levando. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Assume isso. Não é fraqueza, não é força. Porque você identificou qual é o ponto que você tem para colocar foco. E quando eu coloco foco, ó, fica grande, expande, ó. Botei foco, cresceu. E a gente precisa colocar foco naquilo que a gente quer mudar, o que incomoda a gente e o outro, ok? Meu grupo em meu grupo eu via pessoas que se sentiam responsáveis pelo mundo inteiro. Quer dizer, ela foi lá participar do Alcoólatras Anônimos, tá? Mas que se recusavam em ser responsáveis por dirigir e viver suas próprias vidas. Olha isso. Pega isso. Às vezes a gente se dedica à vida do outro, controla a vida do outro, aprisiona a mente do outro, quer que o outro faça tudo do nosso jeito. Mas a gente não dirige a nossa própria vida e a gente não é dono da nossa própria história. E porque a gente dá tanto pro outro, a gente vai imprimindo um boleto no qual um dia ele vai pagar, com gratidão. Fazendo o quê? Fazendo o que eu sempre pedi pra ele. Ó, presta atenção nisso. Tudo que a gente fala aqui é com carinho, lembra lá do prefácio. Com carinho, sem culpa e libertando a mente. Para quê, Irlânia? Para fazer diferente. Trabalhei com mulheres que estavam especialistas em controlar tudo ao redor. Mas essas mesmas mulheres duvidavam da sua própria capacidade. Presta atenção nisso. A gente cuida de todo mundo, mas a gente se valida quanto pessoa no cuidado, ok? E aí, vi pessoas como zumbis. Eu gosto de lembrar, há um tempo, gente, sabe? Mas todo mundo que tá aqui comigo, acho que lembra desse tempo. Tinha um joguinho no celular que era zumbis versus planta, né? E aí ele vinha comendo a maçã e a gente tinha que atirar no zumbi. Quando o zumbi passava, que a gente não conseguia, né, matar ele ia comendo as plantas, ele ia passando, ele entrava na casa e ele comia o cérebro do cara. E o cara gritava assim. Eu ficava com aquele grito assim. E é mais ou menos isso. A gente é um zumbi programado para comer a planta. E se acabar a planta, a gente come o cérebro do outro. E a gente precisa olhar para isso e começar a pensar fora da caixa. O que eu estou fazendo com a minha vida? Correndo de uma atividade para outra sem pensar. Bajuladores, mártires, estoicos, tiranos, bêbados decadentes, bêbados dependentes,
parafraseando a peça de Shakespeare, né? Dos rostos despencados distribuindo desgraça. Tem gente que é a foto da desgraça. Verdade, né? Você olha pra pessoa, a pessoa é tão carrancuda, é tão séria que o rosto já fez assim, ó, ruga de expressão, assim. Você olha pra pessoa e tá escrito assim, vida ruim. E a gente tem que fazer o quê? Começar a esticar o nosso rosto e falar assim, não, abre-se pra vida, abre-se pro novo, abre-se pras possibilidades, vamos esticar esse negócio. Não é porque eu sempre fui carrancuda que eu preciso morrer assim, né? Eu gosto de falar, eu fazia psicologia lá, entrou uma senhorinha de 87 anos com a neta. Quando que ela entrou, Irlane, na faculdade? Quando ela teve oportunidade. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Lânia, mas eu tenho 80, vai lá. Eu tenho 70, vai lá. Você tá viva? Começa. Vai, faz alguma coisa, muda a vida de alguém, muda a sua vida. Porque mudando a sua vida, você muda o mundo. Ok? A maioria dos codependentes era obcecado por outras pessoas. Com grande precisão e detalhes. Podiam recitar longas listas dos comportamentos dos viciados. Anotando. Senta, fica mexendo a perna, é ansioso, come demais. Quando tá na pelica, esqueci o nome que o povo fala, né? Da maconha, né? Que fica não sei, esqueci o nome. Mas fica naquele frisson, aí a pessoa fala, não, porque fica assim, já sei que tá querendo usar de novo, a pessoa sabe tudo. E fica lá, com a lupa na vida do outro, se distraindo, ok? A gente pode ajudar as pessoas? Pode, mas a gente não pode decidir por elas, ok? O que pensavam, sentiam, faziam e o que não pensavam, o que não sentiam, o que não faziam e o que não diziam. Codependente, ele é um adivinhador, ok? Ele tem uma bola de cristal e ele fala, deve estar pensando isso, deve estar agindo dessa forma, deve estar assim por causa disso, fica tentando adivinhar, racionalizando o porquê daquele comportamento. Formavam um grupo formidável daqueles codependentes. Todos se repetiam, era um padrão, ok? A área da dependência química está florescendo, mas a ajuda era concentrada apenas nos viciados. Antigamente, a literatura e os treinamentos sobre terapia de família eram escassos. A gente está evoluindo muito. E quando a gente pensa, né, na era digital, a gente pensa na psicologia positiva, que é olhar o que o sujeito tem de força e potência, não ficar focando no que ele faz de errado. A gente pensa numa psicologia voltada para a sistêmica, os sistemas familiares, os sistemas das empresas, os sistemas do grupo. E aí a gente começa a olhar além. Será que o dependente é só ele mesmo, culpado? Será? E o codependente? Né? A literatura e os treinamentos de terapia de família eram escassos. De que os codependentes precisavam? O que queriam? Não era apenas uma extensão do alcoolismo. Não é uma extensão do alcoolismo. Você não é a extensão de alguém problemático que você vive. Você é uma pessoa e aquela pessoa é uma pessoa. E às vezes quando eu atendo pessoas, né, que cuidam de pessoas com dependência e tudo mais, que ela começa a viver a vida dela, ter agenda. Porque, Irlane, quando eu não tenho agenda, eu fico na agenda de qualquer pessoa. Entende? Se eu não tenho agenda, qualquer um manda em mim. Qualquer um me manda estar em tal lugar, tal horário. Por quê? Porque eu não tenho agenda. Agora, se eu tenho agenda, Irlane, eu quero falar com você. Hoje de manhã aconteceu. Irlane, você pode me atender? Não posso. Eu tô numa apresentação de monografia de uma amiga. Não posso. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu tenho agenda. Tava na minha agenda aqui, Atendimento tal horário, tal hora eu vou sair, vou lá na apresentação da amiga, volto, tem atendimento. Depois tem live à noite. Irlane, mas você pode falar comigo 9 horas? Não posso. Eu tô atendendo. Meu povo lindo aqui, É o Jess. Vamos lá. E aí? Mas você posso depois. Posso amanhã. Hoje eu não posso. Por quê? Quem tem agenda não fica na agenda do outro. E os codependentes precisam ter uma agenda. Ter o que fazer. Eu falei aqui, né? Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Eu não tô falando de vida fácil, não. Tô falando por que viver. Eu trabalhei no hospital, eu trabalhava de plantão.
E eu pegava plantão extra, eu me casei, eu fiz várias coisas e eu fazia plantão extra para conseguir um dinheiro a mais, ok? E aí eu vinha fazendo 9 meses trabalhando todos os dias de segunda a segunda. Aí de repente a minha chefe fala assim: Irlane, eu preciso de mais um mês. Eu falei: eu não tenho condição, porque eu já tinha comprado o que eu queria, eu já tinha me mudado. Se eu não tivesse conquistado as minhas metas, talvez eu conseguiria ficar lá. Eu fiquei 9 meses. Mas eu não conseguia mais, eu não suportava mais ver aquele lugar todos os dias. E depois, né? Depois eu fiz uns plantões lá que um dia, né? Era a forma, minha mãe me ensinou que é trabalhando que a gente ganha dinheiro. Então vamos embora trabalhar. E aí é isso. Vamos trabalhando que a gente conquista o que a gente precisa. E aí eu fui trabalhar. E trabalhava mais, trabalhava além. Mas aí, enquanto eu tinha um porquê, eu conseguia ir todos os dias, todo dia. Não faltava nenhum dia. E depois eu não conseguia mais. Estava cansada. E porque eu não tinha um porquê, meu corpo não aguentava. Ok? E aí, é muito importante a gente pensar nos julgamentos. Né? Os julgamentos que a gente tem de pro outro. Naquela época, eu já estava sóbria há algum tempo. Ó, ela estava sóbria. Ela passou lá da dependência dela. Ela saiu desse lugar e estava bem. Começava a compreender a mim mesma, mas não compreendia a codependência. Por que o outro depende desse doente? Por que o outro depende desse alcoolizado? Por que o outro depende desse marido que grita, que é... Entende? Por que o outro precisa do luto para sobreviver? Ficar no luto. Não é viver o luto, é ficar lá. E aí ela não compreendia. Comecei a me desenvolver tanto... E aí como ela não compreendia, como ela passou pelos Alcoólicos Anônimos, às vezes acontece isso, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, a gente passa por esse processo e depois a gente é inserido a contribuir com o outro que está chegando agora. Por quê? A pessoa que me deu esse livro aqui, Alcoólicos Anônimos, deixa eu pegar pra você. A pessoa que me deu esse livro aqui é uma psicóloga que saiu desse lugar, tá? E ela falou assim: Irlane, eu vou te dar um pra você trabalhar. E na época eu trabalhava com um cliente alcoolizado. E eu fiz os 12 passos com ele, né? Então, a pessoa que trabalha, que me deu isso aqui, ela fez psicologia depois de participar desse grupo. Depois de vivenciar o processo. Depois foi fazer a psicologia dela. Foi a 3ª graduação dela. Porque a bebida, o alcoolismo, as drogas não atrapalhavam o estudo dela. Era uma área que ela era potente, ok? Então, assim, ela me deu esse livro e ela falou assim: vai ser muito bom pra você. Realmente foi muito bom pra mim. E o que acontece, né? A gente começa a perceber que a pessoa, ela fica sem lugar depois que ela sai dessa questão do alcoolismo. E ela olha assim, ela não entende por que as pessoas eram tão OX, por que as pessoas mantinham um padrão. Às vezes ela saía pra beber porque ela chegava em casa e as pessoas enchiam o ouvido dela. E aí, o que ela fala, né? Ela tá livre há 13 anos do alcoolismo. 13 anos. Mas ela continua frequentando. E ela não coloca uma gota na boca. Por que, Irlane? Porque ela fala que ela pode reiniciar o processo dela. Então, quando a pessoa é codependente, a pessoa é dependente, ela precisa se olhar, se entender e ver o que é possível para ela. E às vezes, nem um copo de vinho vai ser possível. Nunca mais. E você tem que identificar, cara, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, ok? Vamos lá. E aí, ela ficava pensando, né? Comecei a me desenvolver tanto no caos dos alcoólicos que deixei de viver a minha própria vida. Ó, ela participou do projeto, ela fez o passo, ela passou a ser uma contribuidora do processo e depois ela não conseguia viver sem eles. O que ela fazia? Codependente. E aí, no caso dela, ela dependia de todas aquelas pessoas. Um grupo inteiro. E às vezes a gente tem grupo de 15 pessoas. Imagina você botar 15 pessoas no lombo aqui, ó. E ir carregando essa pessoa. 15 pessoas, né? A coluna vai literalmente encurvando. Às vezes você sente dor na coluna e não sabe por quê. Porque é o peso. Peso que você tá carregando. Uma vez dependente pra sempre. Não. Vamos manter esse lugar de sobriedade, né? Sim, se você cair, você pode cair no buraco pior do que aquele que você se livrou. Por isso que é importante frequentar os grupos, tá lendo a leitura, tá com pessoas que estão querendo sair do processo, ok? Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, emagrece, a gente
Vê lá, todo mundo senta na mesa, todo mundo come salgadinho, coxinha, sorvete, bolo, tudo ali. E você passou por um processo de emagrecimento, você eliminou 30 quilos. Se você voltar para aquela mesa e comer tudo que tá ali para te fazer feliz, você vai chegar naquele lugar de novo. Então, o que você tem que fazer? Às vezes você tem que restringir o açúcar, sim. Às vezes você tem que beber água, andar sempre com sua garrafa cheia, porque não é fome. O mesmo centro de prazer, de fome e sede, tá juntinho ali no cérebro. E às vezes você acha que tá com fome e não é fome, é sede. Ok? Então é importante se conhecer. Pra você o quê? Não voltar pro mesmo buraco. Porque senão você volta. Quando criança eu frequentava porque meu pai era alcoólatra. Exatamente, ela vai falar disso aqui. E a gente vai falar como é importante. Por que, Irlânia? Um cliente que tem um familiar esquizofrênico, ele adoece. Um cliente como eu, que tive uma mãe lá com surto psicótico, adoece. Como eu adoeci, mas eu procurei formas de sair desse lugar. Ok? Irlânia, eu preciso ficar sempre nesse lugar? Não, só se você quiser. Se você quiser, fica aí. Agora, se você não quiser, você levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e caminha. Vambora lá. Deixar de sentir emoções... eu deixei de sentir emoções positivas. Estava cheia de raiva, amargura, ódio, medo, depressão, impotência, desespero e culpa. Olha como é ruim, né? Quando a gente está envolto de emoções negativas. No grupo de mulheres aqui, a gente fala muito sobre as emoções positivas. E a gente precisa treinar isso. Por que, Irlânia? Eu não foi ensinado. Meu pai falava assim pra mim. Tô falando mal do meu pai não, tá? Tô contando o que me aconteceu. Meu pai falava assim. Você acha que todo mundo é dentista? Você fica rindo pra todo mundo? E aí eu comecei a ficar, ó, bruxa queca, rabugento. Só faltava a verruga no nariz. E aí depois, quando eu me identifiquei, falei, não, cara, isso é uma opinião dele. E a opinião dele não sou eu. Pensa nisso, ó. A opinião do outro não é você. A opinião do outro não te define. Uma frase que eu amo profundamente, que eu aprendi com a Adriana Santiago, o gigante que a gente sobe nos ombros, aqui, maravilhosa, fala do poder terapêutico do perdão, maravilhosa. Ela fala assim, ó. O que o outro pensa a meu respeito não me diz respeito. O que o outro pensa a meu respeito é só um pensamento. E muitas vezes o que eu penso sobre mim é só um pensamento. Eu preciso mudar esse pensamento. Porque eu posso ir além, eu posso usar mais, eu posso crescer. Por quê? Porque se você que está aqui comigo nasceu um bebê, aprendeu a andar, falar, fazer xixi sozinho, comer segurando seu próprio garfo, cara, tu aprende qualquer coisa. Qualquer coisa. Você sente como você é potente? Você, como eu, nascemos bebês. E a gente tá, ó, crescendo. E o que a gente faz com esse crescimento? Evolui. Evolução. Esse é o nome. A gente fala assim, porque o homem sofreu evolução vindo do macaco. Não, vindo do macaco não. Eu era bebê, tava lá no útero da minha mãe e vim crescendo. Aí agora... Eu sou Irlânia. Me deram esse nome, né? Quando eu nasci, falaram Irlânia. Sou eu. E aí falaram tanto que agora eu sou Irlânia. E eu gosto de ser Irlânia. Você gosta de ser você? Fala pra mim, se você gosta de ser você. Conta aí pra mim. Meus relacionamentos com parentes e amigos ficaram de cabeça pra baixo. Sentia-me terrivelmente injustiçada. Olha isso, ó. E também... a gente perde a atenção das pessoas. Quando eu paro de beber, quando eu paro isso aqui, eu paro de ter atenção da pessoa. A pessoa não olha mais pra mim. Não olha, não quer mais. Por quê? Porque não dá mais trabalho. A pessoa precisa se distrair com outra coisa, ok? Perderam-me a mim mesma e não sabia como isso tinha acontecido. Não sabia o que havia acontecido. Achei que estava ficando louca e pensava... de dedo em rixe para as pessoas que à minha volta, que as culpava, que a culpa era delas. Olha só, ela fazia isso assim, ó. Fulano é culpado, ciclano é culpado, beltrano é culpado, minha mãe é culpado, meu marido é culpado, meu filho é culpado, meu vizinho é culpado, meu colega de trabalho é culpado. Ó o dedinho, ó, apontando pro outro. Ela fazia isso. Por quê? Porque ela não tinha mais lugar. Vitor entrou, querem agora estar aqui também, meus primos, coisa boa, povo lindo. Vamos lá. Como muitas pessoas
que julgavam outros duramente, descobri que acabara de fazer uma longa e dolorosa caminhada ao lado daqueles que eu tinha julgado. Olha isso. Ela identificou que estava todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. Ela sofrendo, as pessoas que cuidavam dela sofrendo. E lembra que a gente sempre está dando o melhor que acha que pode ou que a gente tem. Que a gente tem, às vezes a gente está pobre de recursos. A gente precisa aprender novos recursos para fazer novas coisas. E aí, a pessoa era ruim com ela? Não, estava todo mundo fazendo o que podia. E às vezes brigar, questionar, a gente acha que é o real. Por quê? Porque nos cuidavam assim. Que bom estar aqui, vamos marcar, vamos almoçar juntos. O que aconteceu com a gente, com gente como eu, que foi alcoólatra e depois foi, codependente? Como isso acontece? Por quê? É mais importante ainda, o que os codependentes precisam fazer para se sentirem bem e continuarem assim. Porque, Irlânia, eu vou me sentir bem pro resto da vida? Às vezes não. E às vezes você vai sentir a falta de ter aquela adrenalina assim, ó, que me motiva pra ação, me impulsiona. Tem que cuidar de quem? Tá onde? Vou lá buscar. Deito? Vi pessoas OX, elas tinham sentido tanta dor que a hostilidade era a única defesa contra serem esmagadas de novo. E é isso, às vezes a gente tem tanto medo de sofrer que a gente fica falando com os outros, brigando com os outros. Eram raivosos porque qualquer um tivesse passado pelo que tivesse de passar, sentia a mesma raiva. Você começa a identificar no grupo de pessoas, com dependência. Não é só dependência alcoólica, não. Lembra lá, ó. Às vezes, estou trabalhando com uma mulher que ama demais, que sofre vítima de violência doméstica. Quando a gente trabalha com essa mulher, ela não consegue sair da relação. E a família que estava tanto aberta a ajudar, a contribuir, começa a falar, porque gosta de apanhar. Não tem jeito mesmo. Porque nasceu para isso. Porque sempre volta, a gente ajuda, dá o melhor. A pessoa está fazendo por mal? Não. A pessoa está cansada. Porque é um desgaste cuidar de quem precisa. É um desgaste cuidar de um cliente com câncer. É um desgaste perder uma pessoa. É um desgaste, dói. E aí o que a gente faz? A gente usa a hostilidade às vezes. Por quê? Porque eu não sei fazer de outra forma. E aí você precisa aprender para fazer novo. Eram controladoras porque tudo à sua volta e dentro delas estavam fora de controle. Olha isso, presta atenção. Às vezes a gente quer controlar o sentir do outro, o ambiente, a casa, tudo no lugar, tudo arrumadinho, tudo no lugar, tudo. Como se conseguisse, através do controle externo, ajeitar o mundo interno. Não é verdade. A gente fica batendo cabeça. Vi pessoas que manipulavam porque parecia ser a única forma de conseguir fazer algo. Ah, você vai fazer isso? Então tá bom. E tem gente que, manipula. Eu vou me matar. Você vai acabar com sua vida. Porque o outro não quer fazer o que você quer. Você está abrindo mão de você. Porque o outro não está fazendo o que você quer. Olha pra você com carinho. Presta atenção nisso. Ah, não vai não? Então eu vou comer tudo. Eu vou beber então. Cara, não é uma disputa. Eu gosto sempre de colocar isso. Não é uma disputa. Eu não estou num ringue contra minha mãe. Não estou num ringue contra minha irmã. Não estou num ringue contra o meu esposo. Mas se eu estou no ringue, eu vou ficar disputando com o outro, porque eu tenho que ganhar dele. Ok? Você não tem que ganhar nada de ninguém. Talvez o mais difícil nessa vida seja se ganhar. Seja olhar pra você e fazer esse caminho de volta. O que eu perdi em mim? Lembra que eu falei da risada? Eu não ria mais pra agradar o mundo. E agora? Agora eu vou rir. Por quê? Porque eu fiquei séria, chata, rabugenta, cri-cri, enjoada. E como que eu pude mudar isso? Olhando pra isso. É assim que eu tô, mas essa não sou eu. E eu já quero te falar. Esse momento que você vive, esse comportamento que você tem, não é você. Isso não define quem você é. Isso é um momento de vida. Se você decidir mudar, você vai ser diferente. Trabalhei com pessoas que eram dissimuladas, porque o ambiente em que viviam
Parecia incapaz de tolerar a hostilidade. Ó, dissimulo, finge que não tô bebendo, vamos lá. Me dá uma bala house pra eu entrar em casa, vou escovar o dente antes de entrar pra ninguém perceber o cheiro. Vou fingir que tô feliz pra não dar problema pra ninguém. Isso acontece muito nos processos depressivos. A depressão escondida com sorriso. Eu tenho depressão, mas eu tô aqui, feliz a beça. Aí tiro foto no Instagram, linda, linda, feliz. E depressiva, mal. E aí a gente não pode achar que só porque a pessoa tá com um sorriso no rosto, ela tá feliz. Não tá feliz. Às vezes é só a máscara. Para não falar, mas você tem que levantar a cabeça, tem que sair desse lugar, você merece mais do que isso, porque você tem que ser forte. Eu ouvi isso num outro dia, num evento que eu fui aí, e eu fiquei assim, gente, para, ela tá tentando ser forte. Só que o que é ser forte? Ser forte às vezes é parar e chorar, é parar e descansar, tirar um final de semana pra você, ter um momento de ócio produtivo. Isso é ser forte. Dizer assim, eu não dou conta de tudo o tempo todo, e eu nem preciso fazer isso. Porque eu sou humana. Você também é humano, ok? Trabalhei com pessoas que se sentiam ao ponto de enlouquecer, porque havia acreditado em tantas mentiras que já não sabiam mais distinguir a realidade. A pessoa é tão contundente, fala o tempo todo, que a gente fica perdido. O que é verdade? A verdade é o que o outro está dizendo. Será? Se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide inclusive da dúvida, porque as verdades não existem. Até porque, se eu pedir para você contar, agora temos 18 pessoas aqui, 19, né? Se eu pedir para cada um contar o que viu, cada um vai falar uma coisa diferente. Cada um vai falar um troço. E todo mundo viu a mesma coisa? Não. Quero mudar. Vivo a vida de filhos e netos. Não, menina. Deixa cada um viver a sua vida. E ó, às vezes a pessoa não cresce porque a gente tá lá atrapalhando o crescimento dela. Pensa assim, cara, eu vou sair, cuidar da minha vida, porque essas pessoas precisam crescer. E não precisam crescer no dia da minha morte. Entende? Não é no dia da sua morte que as pessoas tenham liberdade para crescer. É hoje. Hoje as pessoas podem crescer, porque eu tô saindo de cena. Eu falei pra minha mãe esse fim de semana, conversando sobre algo, né? Eu falei assim, cara, mãe demais faz mal. Porque eu já sei andar, eu já sei comer, eu já faço minha comida, eu já pago minhas contas, eu já trabalho. Preciso de mãe? Preciso visitar minha mãe. Mas eu não preciso de mãe. Assim, né? Você pode ser a sua própria mãe. E muita gente aprende a ser mãe, mas não aprende a cuidar de si. Ser a sua própria mãe. Cuidar, fazer o autocuidado. Cuidar do que gosta. Existem pessoas que falam assim, ah, não, cozinhar pra mim... Ai, não cozinhe pra mim, só cozinho se tiver... E aí você não come a comida que você gosta, você faz o que o outro gosta. Dulce, me acho responsável por eles. Ó, deixa cada um, dá lá o CPF, cada um. Hoje em dia, né, a criança sai do hospital com o CPF. Entendeu? A criança já sai com o CPF. Cada um com seu CPF. Com a sua identidade, sua digital, ó. Cada um com sua identidade. Preguiça de pessoas que não querem sair do jardim de infância. Né? Olha só. Às vezes a pessoa não saiu ainda porque ela não tem ferramenta para tal coisa. E talvez, se a gente for analisar na nossa existência, nossa vida, em algum lugar que a gente ainda tá no jardim de infância. E a gente precisa falar assim, ó, essa área aqui, ó. Talvez a relação com a minha mãe, a relação com meu marido, a relação com a minha irmã. Porque, ó, eu sou uma pessoa independente, vivo a vida, não sei o quê. Se minha irmã fala, eu hoje me avalio através de muito olhar pra mim. Falar assim, peraí, eu amo, mas eu não preciso viver a vida. Eu amo, mas não preciso parar. Então, assim, minha mãe não, já botei no lugar dela. Meu pai, botei no lugar dele. Todo mundo eu botei no lugar. E minha irmã? Quando ela chora, eu faço assim, ó, deixa chorar. Adulto também chora, sabe qual? Por quê, Irlane? Porque é o meu calcanharzinho de Aquiles. Porque eu tenho uma gratidão enorme por ela. Mas essa gratidão por ela não pode me emborrecer. Ok? Me fazer, ó, cobra cega na vida. Ser manipulada. Ser codependente de uma relação. Não sou com a minha mãe, não sou com meu pai, mas com minha irmã eu descobri que eu era. Tem que sair desse lugar. Sai desse lugar, tem que sair. Não é como que sai saindo.
Percebeu que tá lá, volta. Não, vou agir a vida, vou pegar minha agenda, vou marcar um cinema pra mim. Eu vou no cinema sozinho? Por que não? Você não pode ir no cinema sozinho. Fiz assim, isso hoje me liberta. Isso aí. Elonu, né? Elenu, é isso? Ou Ellen? Não sei, gente. Fala pra mim. Ellen Oliveira, né? Isso aí. E quando a gente perceber, porque olha só, a maturidade chega numa área, em todas, Irlânia, a gente vai amadurecendo. Porque até morrer, a gente vai ter algo pra cuidar, algo pra expandir, algo pra melhorar. Isso é fundamental a gente pensar. E muitas até destrutivamente. E outros que se esqueciam de cuidar de si mesmas. Os codependentes se sentiam responsáveis por tantas coisas, porque as pessoas em sua volta eram responsáveis por muitas poucas. Eles estavam apenas assumindo a carga. Quando eu assumo a carga de todo mundo, ninguém precisa assumir. Lembra que eu falei? Será que você precisa morrer para as pessoas começarem a viver? Porque quando a gente morre, as vidas tomam seu lugar. E as pessoas vão arrumando um jeito. Vai arrumar outro codependente, ou vai ser livre de vez. A pessoa vai dar um jeito. Agora a sua vida acabou naquele dia e é do outro. Continua. Vi pessoas confusas e sofridas que precisam de carinho, compreensão e informação. Lembra que esse livro vai propor compreensão, carinho, informação e 0 de julgamentos. A gente não vai julgar você. A gente não vai julgar um outro. A gente vai se olhar e ver qual ponto que é o nosso ponto a melhorar. Aprendi a me olhar e hoje não me sinto uma lagarta que criou asas e virou a borboleta. Quer dizer, e hoje me sinto a lagarta que criou asas e virou a borboleta. Me amo a cada dia. Exatamente. Eu ouvi algo de uma cliente, nem sei se ela tá aqui, mas ela falou algo assim. Eu fui uma borboleta que saí do casulo. Às vezes eu me sinto uma borboletinha bem pequenininha. Às vezes eu sou aquela borboleta que chama atenção no jardim. Às vezes eu sou uma borboleta igual às outras. Mas eu sou a borboleta na minha vida. Uma para cada dia. E ela saiu do casulo. Saiu do casulo, vai precisar voltar pro casulo? Não. Não, vambora, viver a vida. Mas talvez você precise dessas transformações. Uma para cada tempo, uma para cada momento. Controlando a sua entrada e a sua saída. Ok? Vi pessoas confusas e sofridas que precisavam de carinho, já falei, né? Vi vítimas de alcoolismo que não bebiam. Mas, mesmo assim, eram vítimas de álcool. Cheirar álcool. Pegar álcool. Ter alguém pra cuidar. Ficar sofrendo. Sofrer também é um vício, tá? Ó céus, ó vida, ó azar, que horror. Nada dá certo pra mim. É um vício. Tá tudo acontecendo de bom, você só consegue ver a parte ruim. Vamos lá. A codependência não são... os codependentes não são mais loucos ou menos doentes do que os alcoólatras, ok? Mas sofrem tanto quanto eles. O sofrimento é igual, é compatível. Ou ainda mais. Ainda mais. Não saem por aí em agonia, procurando bebida, procurando comida, procurando comprar, procurando, né? A gente tá falando de diversas dependências, ok? Mas passam pelo mesmo sofrimento, sem os efeitos anestesiadores do álcool, de outras drogas, de estados alterados próprios de pessoas com distúrbios compulsivos. E a dor causada por amar alguém com problemas pode ser profunda. E aí, cada pessoa é diferente, cada situação é diferente. Tente encontrar seu próprio processo de cura. O que ela fala? Ó, eu atendo desde 1960 pessoas assim. Eu acompanho desde tanto pessoas dessa forma. Mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar para mim, entender o meu processo, levantar o meu histórico e buscar a minha solução. Com a experiência de pessoas? Claro, porque se já teve pessoas que passaram por isso, elas podem me ajudar, sabe? Talvez, eu costumo dizer assim, ó, eu li esse livro, eu li esses que estão aqui. Mas aí, quando eu vou falar pra você, eu já venho em tal página. Quando eu preciso ler o livro inteiro? Talvez sim. Mas talvez uma frase, um parágrafo, um capítulo que eu li, você não vai precisar
ler o livro inteiro para mudar de vida. Eu vou falar para você e você vai ter aquela clareza. E talvez você decida depois ler o livro inteiro, que é o nosso primeiro livro, Cavaleiro Preso na Armadura. Lembra, gente? A gente leu esse livro no primeiro clube do livro, depois Mulheres que Amam Demais, que eu não sei cadê. E depois, eu tô aqui organizando meus livros para ler, Mulheres que Amam Demais. E agora, Irlânia, qual o livro que a gente está lendo? Codependência Nunca Mais, Nunca Mais, Nunca Mais, Nunca Mais. Vamos lá. A gente vai terminar com uma história. E essa história, gente, ó, amei, tá? Era uma vez uma mulher que se mudou para uma caverna nas montanhas para aprender com o guru. Ela lhe disse que queria aprender tudo o que havia para saber. Não queria ficar com dúvida nenhuma, queria aprender tudo. O guru entregou-lhe uma pilha de livros. Ó, toma aí, vai ler, vai estudar, vai aprender, ok? E deixou a sós para que pudesse estudar. E às vezes a gente tem que fazer esse momento. Olha, você leu esses livros todos. Como que você consegue ficando sozinha, desligando o celular, tirando a internet, tirando as notificações? É assim que a gente lê. Porque se tiver todo mundo chamando, todo mundo não sei o que, todo mundo... você vai ficar no mesmo lugar, triste porque não leu nem um livro fininho assim. Entende? Então é necessário escolher o que você quer. Toda vez que eu escolho algo, eu abro mão de alguma coisa. Deixou-lhe sozinha para estudar. Todas as manhãs, ele ia à caverna para inspecionar o processo da mulher. Levava na mão uma pesada vara. Todas as manhãs fazia a ela a mesma pergunta. Já aprendeu tudo? Todas as manhãs a resposta dela era a mesma. Não, ainda não. O guru batia com a vara na cabeça dela. Pá! Né? Acorda aí, menina. Isso se repetiu por meses. Um dia, o guru entrou na caverna, fez a mesma pergunta, ouviu a mesma resposta, levantou a vara e bateu na cabeça dela com a mesma forma. Pá! Mas a mulher agarrou-lhe antes que tocasse a cabeça. O guru perguntava, você leu? Aprendeu alguma coisa? Não, ainda não aprendi. Ele dava com a vara na cabeça dela. Pá! Um dia ele foi fazer a mesma coisa. Ela segurou a vara. Aliviada por evitar a surra do dia, mas com medo da represália, a mulher olhou para o guru. Para sua surpresa, o guru sorria. Que estranho. Parabéns, ele disse. Você se formou. Agora sabe tudo o que precisava. Como assim? Perguntou a mulher. Você aprendeu que nunca aprenderá tudo que há para saber. Respondeu ele. E aprendeu como parar a sua dor. Embora eu não aprenda todos os livros que você me deu, eu já consigo estender a mão e parar a vara, ok? Você aprendeu que nunca aprenderá tudo e que há para saber, respondeu ele. E aprendeu como parar a sua dor. Este livro é sobre isso. Aprender a parar e assumir o controle da sua vida. Muitas pessoas aprenderam a fazer isso. Você também pode aprender. E eu vou te falar algo. Eu acredito em você. E por que, Elane, é que você acredita em mim? Porque você é uma pessoa, você era um bebê, você desfraudou, você anda sozinho, você come sozinho. E você pode aprender a ser autônomo na sua vida. Você pode. E se você quiser, você pode dedicar tempo nisso. Dedicar sua vida nisso, porque a gente está falando da sua vida. Mas é interessante que no Covid-19, né? Covid-19, todas as vezes que a gente saía de casa, a gente a máscara, estende a mão, uma mão para botar o álcool e a outra mão para ferir a temperatura. Lembra disso? Todo mundo, querendo ou não, gostando do governo, gostando do planeta, gostando do presidente dos Estados Unidos, tinha que colocar a máscara, estender a mão para álcool e aferir a temperatura. Hoje, quando eu entro num lugar que não tem ninguém, eu fico esperando quem é que vai botar álcool na minha mão. Tem lugar, e aí alguns lugares aqui colocaram aquele aparelho, né? Que você já bota ali para aferir a temperatura e já espirra o álcool na mão, né? Então, se você aprendeu isso,
imposto pela sociedade, pelo Covid, por quem quer que tenha sido, você aprende qualquer coisa. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a se portar diante do Covid e você aprende a cuidar da sua vida e fazer da sua vida o melhor lugar para estar no mundo. Sem problema, Irlane é perfeito? Não. Esse não tem. Esse é mentira. Se alguém te prometeu, é mentira. E aí a gente começa a ser autônomo da nossa história. E este livro é sobre isso. Aprender a parar a dor e assumir o controle da vida. E hoje nós demos início, o pontapé inicial, no nosso processo de codependência nunca mais. Para quê, Irlane? Para você ser a melhor versão que você poderia ser. Não esperando que alguém aplauda você. Que fale, vai lá. Não, você se aplaude. E você fala, eu vou lá. Eu vou conquistar. Eu vou chegar nesse lugar. Porque eu mereço mais. Eu espero que esse nosso encontro tenha feito sentido para você. Eu tô muito feliz com todo mundo que tá aqui comigo. E eu quero te convidar a convidar pessoas a assistir a live, a enviar para alguém e a ler o livro. Quem tá lá no grupo, eu já enviei o livro para que você faça a sua leitura. Porque quem não lê tem que acreditar no que o outro fala. E eu não quero que você acredite em mim totalmente. Eu quero que você discorde de mim. Porque quando a gente discorda, a gente coloca dúvida. E quando você coloca uma dúvida, eu preciso crescer. E você cresceu. Você parou, ó, a vara do guru que batia na sua cabeça e aprendeu algo. E aprendeu que a sua vida é sua e você é responsável por fazê-la valer a pena. Espero que tenha feito muito sentido para você o nosso encontro. Eu quero agradecer a todo mundo. Beijo no seu coração. E até... Tânia tá perguntando de qual grupo. Lá na bio do Instagram tem vários links lá. E um link é para o Clube do Livro, que é o Clube do Livro que começou com autoconhecimento, depois, que era esse livro, né? Depois passou a ser Clube do Livro porque a gente decidiu que vai estudar muitos livros. Por quê? Porque a vida é crescimento. E se a gente não tem um estímulo, a gente fica atrofiado. E eu quero estimular você. E vocês também me estimulam. Porque eu li esse livro, li com paciente de 1 a 1, li trechos, Mas quando eu venho pra cá, eu começo a escrever, a ousar, a pensar fora da caixa, a trazer outros casos clínicos, a pensar coisas. Pra quê? Pra gente crescer. E conseguir pegar o que a gente aprende e aplicar na nossa vida. E aplicando na nossa vida, a gente começa a aprender. Aprender a ir em direção aos nossos sonhos e a abandonar as vozes que diziam que você tem que ser assim, você tem que ser daquele jeito, você tem que fazer dessa forma. Porque agora eu sou eu. Fala aí, eu sou eu. Não é uma frase tão simples, né? Mas muitas pessoas não são. Não são. Vamos lá. Amei, fez sentido. Boa noite, valeu, Dulce. Prima linda também. A gente só quer iluminar. Tá com cabelo top, maravilhoso. O cabelo dela tá lindo, com os cachos assim. Tânia, queridíssima, boa noite. Não lê, mal ouve, mal vê. Exato, minha avó que falava isso. Não lê, mal ouve, mal vê. E é isso, gente linda. Beijo no coração. Segue lá no grupo, segue aqui no Instagram. Passa a live para os amigos e vamos juntos crescer. Porque quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.